Vamos abrir a palavra, livro de Cantares, capítulo 1. Versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. E vamos agora ao último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler o verso 8 e o verso 11, aqui nesse trecho. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E eu chamo a atenção dos irmãos para essa frase. Diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E vamos ler mais um versículo ainda, capítulo 2, verso 10. Eu quero destacar aqui essa última frase que nós temos aí no versículo 10 do capítulo 2. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela pureza da Tua palavra, pela verdade que é a Tua palavra, incontestável. Tu tens tanto a nos falar ainda. Rogamos a Tua ajuda, o Teu amparo, para o assunto que temos diante de nós. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos que o Senhor nos fale ao coração. Que nessa manhã Tu encontres aqui corações abertos para escutarem a Tua palavra falada aqui, Senhor. Que possamos perceber a Tua fala conosco, ao mesmo tempo que os irmãos ouvem aqui quem compartilha. Que nós Te pedimos nessa manhã, no Teu precioso nome, Senhor. Amém. Amém. O encargo que eu tenho aqui em meu coração para repartir com os irmãos, hoje pela manhã e amanhã cedo também, dentro desse assunto, que é aí o tema da nossa conferência, né? Eu gostaria de falar acerca do avanço, do progresso e da estagnação na história da igreja. Olha, irmãos, esse tema não é um tema fácil de abordar, porque nós temos uma longa história por detrás de nós. Nós temos aí, vão já quase 2000 anos de história, e nós temos muito a aprender com essa história. Então eu gostaria assim de expor esse assunto aos irmãos com muito temor e rogando a graça do Senhor para que possa nos ajudar aqui a expor esse tema, aliás, esse tão grandioso tema, e que nós possamos perceber no meio de tudo que já aconteceu, nós possamos perceber a fala do Senhor conosco. Nós sim aprendemos e conhecemos o Novo Testamento, sabemos os princípios da igreja, nós sabemos aquilo que o Senhor quer alcançar, mas nós precisamos lembrar que nós não somos os primeiros nesse planeta.
a pensar sobre esse assunto, a considerar assim, a querer as coisas que nós queremos. Nós não somos os primeiros a desejar essas coisas. Muitos outros já andaram por aqui e quiseram as mesmas coisas que nós queremos, irmãos. Então, de modo que nós queremos tomar essa frase que nós temos aí no livro de Cantares, no capítulo 1, versículo 8 especialmente, quando o Senhor falou assim: sai-te pelas pisadas do rebanho. E é o que nós queremos fazer aqui nesses 2 períodos da manhã, hoje e amanhã cedo, com muito temor do Senhor e rogando a sua ajuda a cada passo, para que nós possamos perceber aquilo que Ele tem para nos mostrar. A nós que vivemos nesses últimos dias, o que nós temos a aprender com irmãos que já passaram por esse planeta, já passaram por aqui e que enfrentaram tantas coisas. O que nós temos a aprender com eles? Nós sabemos que o livro de Cantares, ele é o diálogo, ele relata o diálogo, espiritualmente falando, entre Cristo e a igreja. Ou o amado e a sua amada. Esse é o diálogo que nós temos aí. Os primeiros 7 versículos nesse capítulo, primeiro capítulo, eles são as palavras dela. E descrevem o anseio que ela tem por ele. De modo que quando você chega ao verso 8, você tem a primeira fala do amado para a sua amada. Então a pergunta dela foi: onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? E ele responde: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho. E é isso que nós queremos fazer. Se você sair pelas pisadas do rebanho, você encontrará o seu amado. Esse é o desafio que o Senhor nos dá. Isso porque Ele nunca está separado, Ele nunca está dissociado do seu rebanho. Ele sempre está ligado a eles. Por exemplo, quando nós olhamos aquela cena no primeiro capítulo do Apocalipse, nós temos algo muito interessante ali. Porque João ouve aquela voz, a voz como de trombeta que está relatada ali. E quando ele virou-se para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais, ou 7 candeeiros de ouro. E aqueles 7 candeeiros, nós sabemos, são as 7 igrejas. E no meio daqueles 7 castiçais, ele vê o seu amado Senhor, como o Filho do homem, vestido de glória. E é essa lição que nós temos aí nesse trecho. Ele está no meio dos seus. Nós sabemos que aquelas 7 assembleias, elas representam toda a caminhada da igreja por esses séculos que temos aí atrás de nós. Desde o seu começo até o seu final. E onde está o Senhor? O Senhor está ocupado com a sua igreja. Está ocupado com a sua noiva. É o que nós temos aí no trecho. Agora, claro, irmãos, nós não temos uma história fácil. Aliás, é muito lamentável o que tem acontecido nesses quase 2000 anos de caminhar da igreja por essa terra. Mas, ainda assim, com tudo isso, nós vemos que o Senhor tem preservado um testemunho seu ao longo dos séculos. O Senhor nunca deixou nenhum intervalo na história sem um testemunho seu. De modo que sempre tem um grupo, ou alguns grupos, no meio dos quais o Senhor preservou a sua verdade. Esses grupos mantiveram a tocha, carregaram a tocha da verdade acesa, mesmo no meio da mais intensa escuridão. Nós poderíamos, por exemplo, tomar uma posição pessimista, como é o caso de um grupo de irmãos no século XIX, que viram algo da igreja, aliás, viram muito, não apenas algo, viram muito da igreja. E tendo visto algo, muito da igreja, eles chegaram à seguinte conclusão: que a igreja está em ruínas. A cristandade está em ruínas. Há uma decadência real. E então eles adotaram uma posição pessimista, resignando-se
e dizendo: olha, a situação é assim mesmo, então nós não temos que esperar outra coisa, senão o julgamento do Senhor. Vamos aqui tentar fazer o que for possível, vamos tentar viver alguma coisa do que foi originalmente. E de fato, se você considerar todas as coisas, tudo que aconteceu, você tenderá ao pessimismo. Agora, irmãos, se tudo acabou após a revelação de Jesus Cristo dada a João, então nós não poderíamos tomar outro caminho também, senão o caminho do pessimismo. Mas graças ao Senhor, a história não é assim. Graças ao Senhor, o testemunho dele não morreu. O testemunho dele não morreu com a assembleia em Éfeso, não morreu com João. Porque há sim uma linda história. Há sim uma linha dourada de um poderoso testemunho do Senhor, mesmo na noite mais sombria, como foi aquela noite sombria da Idade Média. Ainda ali, o Senhor manteve essa luz brilhando, essa linha dourada. E aí podemos ver claramente uma progressão e um avanço de irmãos que assim andaram com o Senhor. Então, depois do último capítulo de Atos, irmãos, a história não parou. A história prosseguiu. E nós queremos andar exatamente por essas pisadas do seu rebanho. E para isso, nós não temos outra coisa a fazer, senão mergulhar um pouco na história do Senhor com os seus, aí ao longo dos séculos. Portanto, um cristão precisa conhecer a história. Eu gosto muito de história. Não sou historiador, mas gosto muito de história. Só que, irmãos, nós não podemos ser prisioneiros da história. Nós não podemos ser escravos dela. Porque o nosso interesse pela história deve ser sempre para que nós aprendamos algo com ela. Justo porque nós não somos os primeiros. Se você der uma rápida olhada para trás, mesmo no século XX, tão próximo de nós, há muitos grupos que eles acharam que Deus estava começando de novo com eles. Que tudo mais deveria ser apagado, tudo mais deveria ser esquecido, e que Deus estava agora começando novamente a história com eles, ou com o seu grupo, ou com o seu movimento. Alguns, antes ainda do século XX, você encontrará também alguns grupos assim. Eles pensaram: não, Deus apagou toda essa história que tem lá atrás e está começando de novo. Nunca, irmãos. A história está seguindo. Nós precisamos conhecer os passos, precisamos sondar os passos do rebanho de Deus ao longo dos séculos, e nós encontraremos neles as marcas do Senhor para que nós possamos aprender. Nós possamos considerar o seu avanço, podemos considerar o seu progresso, também onde estagnaram, para que nós não repitamos a história. Aliás, nós damos muita atenção, e devemos sim dar atenção às histórias do povo escolhido, lá nas páginas do Antigo Testamento. E é toda aquela história que temos no Antigo Testamento nos serve assim de grande exemplo, grandes lições, claro. Mas será que nós teríamos algo a aprender? Será que nós poderíamos aprender algo com a caminhada do povo da nova aliança? Será que há algo que nós precisamos aprender? Nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Será que temos algo a aprender, irmãos? Portanto, o nosso foco aqui serão aqueles grupos que caminharam assim à margem do sistema eclesiástico oficial. Aqueles irmãos que, como nós, procuram retornar aos parâmetros e aos princípios e ao padrão da Escritura para a igreja. E assim nós queremos aprender algumas lições da história dessas testemunhas, que aliás foram tão maltratadas pelo sistema cristão oficial até hoje. Então, dependendo dos autores que você for ler, você encontrará ali já os maus tratos. Porque esse sistema cristão oficial, essa cristandade, ela sempre se protege contra as vozes que de algum modo denunciam alguma coisa.
que está errada ali. Nós podemos identificar assim ao longo da história 15 grupos, pelo menos. Se você quiser chamar de movimentos, vamos fazer o quê, né? Mas 15 grupos que ao longo dos séculos o Senhor usou para preservar o seu testemunho. Nós não teremos tempo, claro, para considerar todos. Nós queremos apenas considerar alguns deles, se o Senhor permitir, né? E nós queremos extrair lições espirituais dessa sua caminhada com o Senhor, daquilo que eles provaram. E certamente nós nos identificaremos com eles, porque nós perceberemos neles os nossos desejos, as coisas que hoje nós queremos, as coisas que hoje nós buscamos. E nós sempre devemos olhar para trás nesse assunto, porque outros já trilharam, outros já quiseram a mesma coisa. Irmãos, nós não acordamos de repente, dizendo assim, mas esse sistema denominacional está errado. E então somos os pioneiros em achar isso. Nunca, irmãos. Outros já viram as mesmas coisas. Outros já ouviram o mesmo chamamento, o mesmo chamado do Senhor. Qual o seu chamado? Que nós avancemos, que nós prossigamos. Nós encontramos isso tanto na antiga aliança, quanto na nova. Há sempre esse chamado, essa marca, né? Levantai-vos e andai, não é aqui o vosso descanso. Essa é uma voz do Antigo Testamento. Na linguagem do Novo Testamento, há essa figura de combater, de lutar, de seguir em frente. E isso é avançar, porque esse avanço é sempre uma batalha, e uma batalha contra a morte, contra a estagnação, contra a morte que está sempre nos rondando. Irmãos, quando nós nos reunimos, nós estamos cercados de morte, por todos os lados. Então, quando nos reunimos com os irmãos, quando estamos juntos ao redor da mesa do Senhor, o que temos além de nós aí, irmãos, e da presença do Espírito Santo, nós temos a morte nos rondando. Então, naquela reunião, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parados, nós temos que avançar, porque há ali uma luta da morte contra a vida. E é sempre assim. Nós podemos andar um pouco, podemos prosseguir um tanto, e aí paramos. E aí estagnamos. É como se, o que nós já vimos, o que temos, já está bom para nós. Comparado com o que nós tínhamos atrás, nós já avançamos muito. Pode ser. Mas é essa satisfação que o Senhor quer que você tenha, ou tem algo mais? Essa é toda a questão. Sabe, irmãos? Os irmãos conhecem a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, assim, é o auge da maturidade espiritual. Porque essa carta contém aquelas grandes alturas espirituais e da vida cristã e do eterno propósito de Deus, tudo está lá. E Paulo escreve essas coisas para aquela assembleia em Éfeso. 30 anos depois, aproximadamente, você tem a primeira das 7 cartas lá no Apocalipse, capítulo 2. E o que você tem naquela primeira assembleia? Você percebe um estado de declínio espiritual. É claro que essa assembleia em Éfeso, descrita lá no Apocalipse 2, ela é uma igreja real. E os irmãos sabem, não preciso contar toda essa história, os irmãos sabem que aquela primeira assembleia, ela também, além de ser uma igreja real, ela é também representativa. Ou seja, ela representa todas as igrejas do primeiro século. Ela representa o estado da igreja desde o final da era apostólica, ou desde o final da morte de Pedro e Paulo, até o final daquele primeiro século. Isso representa a igreja de Éfeso. Os irmãos lembram daquelas palavras de Paulo, em Atos capítulo 20, aos anciãos de Éfeso, quando se despede deles lá em Mileto, e aquelas palavras tão carregadas, né? Quando Paulo diz que dentre eles se levantariam homens que tentariam atrair o rebanho após si. Irmãos, esse é sempre o problema. Homens que se levantam para atrair o rebanho após si, atrair o rebanho para si mesmos. E isso sempre é um desvio de Cristo.
Então Paulo fala isso no final, lá nos últimos capítulos do livro de Atos. 30 anos depois você tem essa situação já acontecendo lá naquela igreja. Se você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo, você sabe que por detrás daquelas duas cartas, 1 e 2 Timóteo, você tem a Assembleia em Éfeso. Você tem os problemas lá. Nós poderíamos também tomar 1, 2 e 3 João, e poderíamos dizer assim, também o que está descrito ali tem o pano de fundo da Assembleia em Éfeso. Porque as coisas não estão bem. Você tem sinais de declínio espiritual. De modo que há agora esse encorajamento do Senhor, com essa primeira carta no Apocalipse, para que eles avancem. Porque a única maneira, irmãos, de escapar do declínio, a única maneira de escapar da estagnação espiritual é avançar na jornada cristã. É sempre esse avanço, por isso esse chamado do Senhor é sempre para avançar, sempre para frente. Sai-te pelas pisadas do rebanho. Avance, siga em frente. Porém, lamentavelmente, nós sabemos o que aconteceu. Os crentes do final do primeiro século, que já é a terceira geração ali, quando João escreve o Apocalipse, e eles representados por essa assembleia, ou essa carta escrita a Éfeso, nós sabemos que eles estão tão absorvidos pela organização da igreja e da obra. Esse é o quadro no final do primeiro século, adentrando para o segundo século. Absorvidos pela organização da igreja, absorvidos pela obra. Por isso o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vocês têm trabalhado, têm sofrido. Então há um trabalho, há uma absorção. Agora essa absorção, irmão, é uma absorção pela visão da igreja, pela organização da igreja em si. Tão absorvidos, tão obcecados, poderíamos dizer, que eles perderam de vista o Senhor. Como nós sabemos? É só você ler essa carta. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, como nós podemos deixar o primeiro amor? Nosso primeiro amor que é o Senhor. Como podemos deixá-lo? É muito simples. É só você dedicar a sua vida para organizar a igreja, para lidar com as coisas da igreja, lidar com a obra. Você é capaz mesmo de ser tão absorvido, se dedicar tanto à igreja e à obra, que você deixa o Senhor de lado. Irmãos, isso é uma questão de dedicação. É uma questão de disciplina. Mas onde está o Senhor nisso tudo? Você é mesmo capaz de deixá-lo de lado? Então, você deve entender o que está acontecendo aqui. A glória de Cristo, revelada no Evangelho, foi gradualmente desaparecendo aos seus olhos. Gradualmente. Isso não é de uma vez. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou esquecer de Cristo. Vou só me envolver com a obra dele. Nunca. Isso é gradual. Vai desaparecendo. Você vai se afastando. E esse é o significado de deixaste o teu primeiro amor. E esse, irmãos, foi o começo da sua queda. A perda da visão de Cristo. E então, quando adentramos o segundo século, onde temos a era de Esmirna, a segunda igreja para quem o Senhor escreveu essa segunda carta, então. O Senhor usa aquela terrível perseguição para despertar os seus. E agora, tantos irmãos, assim com seu amor renovado pelo Senhor, provam esse amor ao entregarem suas vidas por Ele. Nós poderíamos considerar tantos textos do Novo Testamento que falam sobre perseguição, que falam que nós enfrentaremos perseguição. Aliás, o Senhor nunca disse que a vida cristã seria um mar de rosas. Nunca disse isso. Porque assim, é sim um campo de batalha. Quero citar apenas 2 Timóteo 3,12. E você deve entender o contexto dessa carta, como eu disse há pouco. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí também você vai encontrar aquela frase, combatei o bom combate.
porque você tem que avançar. Você vai encontrar também frases como essa: bem-aventurados os que sofrem perseguição, o Senhor dizendo em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que palavra! O Senhor nunca nos engana, nunca nos ilude. Que palavra! Se você andar um pouco mais em Mateus capítulo 5, você encontrará qual deve ser agora a reação do cristão diante da tribulação e da perseguição. Qual deve ser a sua reação? A reação deve ser assim, irmão. Preste atenção. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E em Romanos 12 você vai encontrar uma frase assim: sede pacientes na tribulação, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso é Romanos capítulo 12. Se você vai para Mateus ainda, tem uma outra frase, muito simples, diz assim: quando o Senhor dizendo aos discípulos, quando pois vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. E em 2 Tessalonicenses, Paulo elogia a perseverança daqueles irmãos e a fé deles em todas as perseguições e aflições que estavam suportando. Então, quando você tem no começo do segundo século, você tem esse ambiente de irmãos de fato retornando e amando o Senhor, entregando a própria vida, fruto desse testemunho, muitos creram. Sabe que no meio todo aquele fogo de perseguição, no segundo século, muitos creem. Porque as pessoas raciocinam assim: ou isso que eles estão pregando, estão falando, é uma loucura, isso é um bando de loucos, né? Ou isso é verdade. E você sempre deve lembrar também, irmão, qual era o ambiente cultural daqueles dias, qual era o ambiente comportamental daqueles dias. De fato, irmãos, as pessoas estavam enojadas como um todo, cansadas de toda aquela liberalidade de vida. Tudo aquilo que se quer hoje, todo aquele ambiente que começamos a viver hoje no mundo. Irmãos, esse era o ambiente do primeiro século, do segundo século. Era aquele o ambiente, a igreja cresceu nesse ambiente. Então muitos creram, cansados, porque o pecado cansa, né, irmão? O pecado cansa. Então abraçaram a fé no Senhor, creram no Senhor, viram aquele poderoso testemunho, a reação dos irmãos e irmãs frente à perseguição e abraçaram a fé cristã. Agora, claro, você pode ficar admirado com o testemunho de alguém e falar: eu quero isso aí para mim também. E você abraça isso, mas não quer dizer que você nasceu do alto. Não quer dizer que algo genuíno aconteceu. Você pode simpatizar muito com essa fé, com os irmãos que assim vivem, mas não quer dizer que você nasceu do alto, como eles. Por isso, quando chegou a vez desses admiradores enfrentarem a perseguição, eles não resistiram. Eles não resistiram, negaram o Senhor diante de seus algozes. Outros traíram os irmãos, entregando os irmãos às autoridades. E outros ainda entregaram cópias das Escrituras para serem queimadas. Tudo para escaparem da morte. E irmãos, eu estou colocando um pano de fundo para mostrar o que vai surgir a seguir. Por causa desse ambiente, por causa dessa situação de perseguição, os irmãos estão tão cansados disso. Os irmãos estão sobrecarregados, não apenas com a perseguição, mas sobrecarregados com conflitos internos. Se você conhece um pouco da história, você sabe que segunda parte do segundo século em diante, começam a aparecer aquelas heresias, aquelas falsas doutrinas que atacam a pessoa de Cristo Jesus. Então, olha que fogo! De fora vem a perseguição e dentro tem um fogo maligno queimando, atacando a pessoa de Cristo. Por causa disso, irmão, por causa desse fato, os irmãos sentiram a necessidade de homens fortes à frente do rebanho.
E eu já vou dizer o que significa homens fortes. Homens fortes e assim, homens com forte, com grande poder de persuasão intelectual. Porque havia um outro desafio, a filosofia grega. E muitos irmãos simpatizaram com a filosofia grega e tentaram misturar a fé cristã com essa filosofia grega. E por isso eles pensaram, não pode ser esses irmãos aí tão simples que conhecem só as Escrituras. Não, tem que ser gente assim, que conheça fortemente e profundamente a cultura greco-romana. Vamos colocar desse modo. Gente que assim tem um poder de persuasão, um poder para lidar com essas questões, porque nós temos, o mundo está nos pressionando, o mundo está nos fazendo perguntas e nós não conseguimos responder essas perguntas. Então precisamos de homens que deem uma resposta cabal a essas perguntas. Uma liderança forte. E então, logo esses homens intelectuais foram assumindo as posições de liderança e reconhecimento. E sabe, irmãos, quando se deram conta, esses homens se tornaram anciãos nas assembleias. E a história foi andando. Logo a seguir, eles chegam à seguinte conclusão. Se você tem muitos homens discutindo o mesmo assunto, isso é muito perigoso. Porque pode não chegar a conclusão alguma. Então vamos eleger um homem dentre os presbíteros, dentre os anciãos. Vamos eleger um homem. E esse um homem, o primus inter pares, o primeiro entre iguais, esse irá nos liderar. Esse irá liderar o presbitério, o grupo dos anciãos. E aí esse homem começa a ser levantado. E então começa a ter a primazia sobre os demais. E então eles passam a usar aquela palavra em grego episcopo, que foi traduzida como bispo em algumas traduções em português, né? Esse termo bíblico episcopo, que antes designava simplesmente o trabalho, a função dos anciãos, agora está virando um título clericalista. E isso para diferenciá-lo dos demais presbíteros e dos irmãos. Mas irmãos, o Senhor havia dito que não seria assim entre nós. Que não poderia ser assim. Então, guarda bem isso, no meio de toda aquela perseguição, aquele ambiente antes espiritual das assembleias agora começa a tomar forma, começa a ter um contorno de formalismo. E aqueles homens fortemente intelectuais, muito capazes, com um intelecto poderoso, esses homens não são espirituais. Esses homens são vazios de espiritualidade. Ótimos apologistas ou apologetas, mas vazios de vida espiritual com o Senhor. E o que temos aí, irmãos? Formalismo. Então esses homens, antes servos dos irmãos, agora começam a se comportar como se fossem os sacerdotes do Antigo Testamento. Homens com grandes cérebros, mas vazios de espiritualidade. E então essa figura do bispo local ganha contornos que extrapolam, que vazam para fora da assembleia local. E tais homens passam a controlar as assembleias de outras cidades. E passam a formar federações. Quanto mais capaz, quanto mais poderoso esse bispo mais assembleias ele consegue agregar debaixo do seu poder, debaixo do seu controle. E isso, irmãos, ninguém, ou a maioria, não vê problema algum. Aliás, eles acham que isso seja mesmo a direção do Espírito, para proteger os irmãos, para proteger a igreja. E então, conclusão, quem não está debaixo, não está ligado a um bispo extra-local, vamos dizer assim, está fora da igreja. Não é parte da igreja. E é nesse ambiente que nós vamos encontrar o primeiro grupo de irmãos que ousou dizer algo contra. E essa voz veio exatamente da Ásia Menor, lá da região onde estavam as 7 igrejas. E esse grupo de irmãos denuncia aquela condição nada espiritual das igrejas e de seus anciãos, e isso é o século II. Irmãos, o Senhor abre os seus olhos. O Senhor mostra para eles o que está acontecendo de errado. Desse modo, o Senhor coloca diante deles uma porta aberta. O Senhor abre uma porta para eles. E vou dizer, irmãos, essa porta nunca mais se fechou. Lembra disso?
Nós sempre, em cada período da história, você sempre terá Filadélfia. Sempre. Como também terá as demais assembleias, com exceção das 2 primeiras. E eles, irmãos, eles se levantam e dizem: isso não está certo. O Senhor abriu uma porta para eles. O que significa uma porta aberta? Uma porta aberta, irmãos, é uma oportunidade. O Senhor te mostra, abre os seus olhos, e você vê o que está errado, e te mostra a verdade, e abre a porta diante de você. O que você vai fazer? É a oportunidade que você tem. O que eles farão? Como eles reagirão? Esse é um procedimento do Senhor. Isso é um convite do Senhor aos vencedores. Então, quem entrar por essa porta, quem aproveitar essa oportunidade que o Senhor está dando, esse é um vencedor. Esses são os que vencem. Esse grupo de irmãos na Ásia Menor manteve-se assim separado daquelas federações de igrejas. E rapidamente o sistema reagiu, né? Porque rapidamente o sistema taxou-os como sectários, em primeiro lugar. Depois tentaram convencer todas as demais assembleias que eles eram hereges. Mas o que eles queriam, irmãos? Eles queriam só uma coisa. Eles queriam um retorno à simplicidade da direção do Espírito Santo sobre as assembleias, que deveriam ser presididas por homens espirituais. Eles queriam formar assembleias que retornassem à vida e à piedade dos dias apostólicos. Não é isso exatamente que nós queremos? Os irmãos que têm esse passado, essa história, você não deixou alguns sistemas justamente por querer algo simples assim? Uma assembleia presidida pelo Espírito Santo, com irmãos que estão ali servindo, homens espirituais, porque se eles não forem espirituais, eles não servem para nada. O valor de um homem que está servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, só há valor nisso se ele for um homem espiritual. Se não for um homem espiritual, não tem valor algum. Não estou dizendo que não seja salvo, estou dizendo que não tem valor para aquilo que o Senhor quer fazer. Aí nota, eles só queriam isso. Assembleia simples. Eles queriam viver separados do mundo. Eles queriam esperar a vinda do Senhor, que aliás já era assunto não mais comentado entre os irmãos. Mas eles estavam esperando a vinda do Senhor. E aí nós temos um dos mais proeminentes entre eles, que foi um ancião da Frígia, que é a região central da Ásia Menor, chamado Montano. Esse é o ano 156, se alguém gosta de datas. E por causa da influência desse irmão, esses irmãos foram apelidados maldosamente, é sempre assim, por seus inimigos como montanistas. Montanistas. E lamentavelmente, se você for atrás e for estudar esse assunto, a maior parte das informações que nós temos acerca deles procede de fontes antimontanistas. Então o que você vai encontrar? É lógico que o sistema cristão vai taxá-los, e foi rápido em taxá-los, de hereges, de sectários, mas sabe de uma coisa? Esse sistema cristão tentou de tudo para provar que eles eram hereges e não conseguiram. Porque toda a sua confissão de fé, sua profissão de fé, era ortodoxa em relação à Escritura. Aliás, o sistema ficou muito desconcertado, porque um dos grandes nomes daquele tempo, um dos grandes cristãos daqueles dias foi Tertuliano, um irmão chamado Tertuliano, aí do norte da África, cidade chamada Cartago. Esse irmão, você certamente já ouviu dele, já ouviu frases dele. Por exemplo, aquela frase que tem assim: que tem Atenas a ver com Jerusalém? O que tem a academia a ver com a igreja? Essa frase de Tertuliano. Ele estava criticando a entrada da filosofia grega dentro da igreja. O que tem a academia a ver com o templo? Disse ele, ou com a igreja. Outra frase famosa, que é dele: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Isso quem falou foi Tertuliano. Quando Tertuliano começou a defender os montanistas, eles ficaram muito desconcertados, porque o que vamos fazer agora, né?
Então, o que ficou na história é que eles eram sectários. O que significa ser sectário? É porque eles dizem ter a verdade. Eles dizem que aquilo que eles descobriram é o caminho de fato. Mas o que esses irmãos queriam, amados, era simplesmente uma igreja livre, dirigida pelo Espírito Santo, cada assembleia dirigida por Ele. O que eles queriam era mais o Espírito e menos o homem. Você certamente encontrará coisas que falam contra eles, falando de alguns pontos deles. Irmãos, todos nós temos isso. Certamente eles não foram corretos em tudo. Você deve avaliar qual foi, o que exatamente eles queriam. Bom, isso é uma situação. Segundo, entrando no terceiro século. Quando chega no quarto século, terrível quarto século. No começo, que esses são os anos 300, no começo houve aquela última e a mais sangrenta das 10 perseguições movida contra os cristãos, 10 perseguições oficiais movidas pelo Estado romano contra os cristãos. Isso está lá na segunda carta a Esmirna, né? Capítulo 2, aí no verso 10, quando fala, tereis uma tribulação de 10 dias. Isso é uma referência às 10 perseguições oficiais. Agora chega a última perseguição. O imperador é Diocleciano. E esse homem move o Estado assim, com toda a sua brutalidade contra os irmãos, contra os cristãos. Então os cristãos não estão mais suportando toda aquela situação. E nós sempre precisamos entender o contexto das coisas, como que as coisas chegam onde chegam. Há muito sofrimento. Há o desejo, irmãos, de que tudo aquilo acabe logo. De que aquilo, os irmãos não aguentam mais, têm que viver escondidos. E então, após a morte desse sanguinário imperador Diocleciano, sobe ao trono Constantino. E esse tem uma suposta experiência de conversão. Isso foi no ano 312. Logo no ano seguinte, ele promulga um édito, ano 313, chamado Édito de Milão. O que ele fez com isso? Concedeu plena liberdade aos cristãos. Plena liberdade. Ufa, os irmãos respiraram. O imperador, um próximo imperador, ano 380, fevereiro de 380, o imperador Teodósio I promulgou um novo decreto, chamado Édito de Tessalônica. Nesse novo decreto, ele declara o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. O que os irmãos acham? Qual a leitura daqueles cristãos, irmãos? Você precisa se colocar no lugar deles. Você precisa considerar toda a angústia que você tem sofrido. E todos os irmãos que você já viu partirem para o Senhor, porque foram jogados às feras. Agora, dentro desse contexto, acontece esse fato. Qual a leitura que você faria? A mesma leitura daqueles cristãos. Oprimidos e perseguidos. De um lado, eles ficaram aliviados. Nós vencemos. Foi a sua leitura. Nós vencemos. E a liderança entendeu assim: Deus está abençoando e aprovando o que nós fazemos. E quando eles dizem isso, eles estão se referindo ao sistema cristão que se estabelecera, irmãos. Então eles entendem assim: olha o que Deus fez conosco. Não apenas aprovando a organização que temos, mas agora Deus levantou o Estado para nos proteger, para proteger a igreja dos hereges e dos pagãos. Isso eles consideraram como sendo a vitória do cristianismo sobre o mundo que os perseguia. E aí nessa época se levanta um cristão famoso, que você já ouviu, certamente já ouviu dele, certamente já leu alguma coisa dele, e esse cristão foi Agostinho de Hipona. Hipona no norte da África. Ano 386 foi a sua conversão, aliás, uma linda conversão, lindíssima. Lindíssima, extremamente tocante. Sabe, irmãos, esse Agostinho, um homem altamente intelectual, altamente capacitado, ficou muito empolgado com essa mudança. Muito empolgado, irmãos.
com essa mudança do status da igreja. E é muito curioso como ele interpretou essa mudança, porque é sempre assim. Você vê um fato, né? E o que temos agora é, como você interpreta esses fatos? Qual é a sua interpretação? Agostinho, tão empolgado, disse assim: começou o reino milenar. O reino milenar, o milênio se estabeleceu sobre a terra. Aqueles 1000 anos profetizados no Apocalipse finalmente chegaram, disse Agostinho. Por isso, irmãos, Agostinho tornou-se talvez o primeiro amilenista da história. E ele interpretou que aqueles 1000 anos eram simbólicos e que se referiam sim ao domínio universal da igreja sobre a terra. Não 1000 anos meramente, né, cronologicamente falando, mas 1000 anos é o tempo da igreja, do domínio da igreja sobre a terra. E a sua palavra foi: nós vencemos. Só que, irmãos, aquilo não foi uma vitória. Aquilo foi sim a grande derrota, porque oficialmente ali começava aquele grande sistema cristão denominado na história como cristandade. E agora, com o apoio do Estado que carrega a espada, aqueles que discordarem correm um sério risco. Aliás, quem ousaria interpretar aqueles fatos de modo contrário? Que esse fato é uma derrota do cristianismo? Nunca. Mas Deus levantou um que teve coragem de dizer que aquilo não era uma vitória, que aquilo era uma grande derrota. Esse homem, inconformado com aquela situação, veio da mesma região de onde veio Agostinho. Esse homem foi Donato. Donato era um presbítero, um ancião em Cartago. Ano 332. Aí quando ele viu aquele estado de coisas, quando ele viu o imperador sendo recebido como protetor da igreja, ele bradou assim: o que o imperador tem a ver com a igreja? O que esse homem está fazendo aqui? E óbvio que isso gerou um grande conflito. Aliás, um grande conflito de Donato com Agostinho. Porque Agostinho defendia essa história da centralização da igreja e das igrejas através dos bispos metropolitanos. Por que bispo metropolitano? Porque é um bispo principal de uma cidade e as cidades todas ao redor, né, daquela metrópole, aquelas assembleias se sujeitam a ele. Esse é um bispo metropolitano. É isso que defendia Agostinho. Já é um pré-sistema católico romano. E Donato dizia o quê? O irmão Donato dizia assim: não, cada assembleia local é livre. Cada assembleia local está sujeita diretamente e somente a Cristo, a cabeça gloriosa nos céus. Assim dizia Donato. E lógico que o sistema os taxou como donatistas. É sempre assim. Porque isso foi um meio do sistema dizer: não, eles não são igreja, coisa nenhuma. Eles são só seguidores de um homem. E, lamentavelmente, esse é o nome que eles passaram a ser conhecidos por toda a história. Eles foram o primeiro movimento expressivo de igrejas livres da história. Então, aquilo que eles defenderam permaneceu assim, irmãos, como um eco ao longo de toda a história da igreja. Igrejas livres, dirigidas pelo Espírito Santo. E essa foi o seu avanço, a sua contribuição. Os montanistas não queriam a mesma coisa? Claro que queriam. Você percebe a linha dourada aí? Vamos seguir em frente. Depois, logo a seguir, no século IV, depois dessa história dos donatistas, né, passam-se 8 séculos. E o Senhor manteve por esses 8 séculos assim um testemunho ininterrupto, irmão. Ininterrupto. Sempre o Senhor levantava alguém. Assembleias que não aceitaram se sujeitar ao crescente domínio do bispo de Roma. Você pode imaginar, né? Então você tem o bispo de Roma, né? E ele é uma figura muito importante. Porque Roma é a capital do império. Então ele entendeu que o seu domínio deveria ser não apenas sobre as cidades da região metropolitana de Roma, mas sobre todo o império. Afinal, é a capital do império.
Então ele entendeu assim, né? E defendeu essa história até o fim, até conseguir esse pleno domínio sobre toda a cristandade. Mas sempre o Senhor manteve esse grupo paralelo andando, irmãos, lado a lado com aquele sistema. Lado a lado, digo paralelamente. E sempre esse sistema cristão oficial está dando um nome para esses irmãos, uma denominação para esses irmãos, justo para ofendê-los, sempre assim. Então, naqueles dias, o Senhor levanta, isso é o século XII, isso em plena Idade Média, no meio de toda aquela escuridão, irmãos que estavam sendo perseguidos, que queriam as mesmas coisas que os donatistas, irmãos que estavam sendo perseguidos na Armênia e nas Balcãs, que é do outro lado do Mar Adriático, né? Esses irmãos fugiram dos seus perseguidores e foram parar no interior da França. E chegaram naquela região chamada Languedoc e na Provença francesa. E estando ali, irmãos, a luz da verdade brilhou naquele lugar. E aqueles irmãos passaram a pregar o Evangelho por toda aquela região da França. E, irmãos, aconteceu algo extraordinário. Eles pregaram o Evangelho e as pessoas estavam ávidas pela verdade. E abraçaram a verdade e creram. E muitas assembleias foram formadas por causa do seu testemunho. Irmãos, um detalhe, né? Protegidos pelos nobres. Não é que os nobres creram. Eles não creram. O que eles não queriam mais era se submeter ao bispo de Roma. E quando se levantou alguém falando contra o bispo de Roma, e assim com autoridade na escritura, esses nós vamos apoiar. Então, protegidos por esses nobres, esses irmãos cresceram, floresceram ali. Olha, irmãos, ninguém pode deter a verdade. O que o Senhor falou a Filadélfia? Eu abri uma porta para vocês. Diante de vocês pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta. E esses irmãos pregam com muita fome, de muita vontade de pregar, e aquelas assembleias se formam em todo o sul da França. Inicialmente, eles foram chamados pelos locais como os cátaros. Cátaros vem de katharói grego, que quer dizer puros. Os puros. Qual era a sua mensagem? Eles pregavam sim contra o domínio do bispo de Roma sobre a vida das pessoas. Aí receberam o apoio dos nobres, queriam falavam de igrejas, e não apenas falavam, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a vida, né? Não apenas falavam de assembleias livres, que deveriam estar sujeitas unicamente a Cristo, mas praticaram isso, sem nenhum domínio, sem nenhum homem se levantando e dominando sobre todos, nunca, irmão. Eram simplesmente irmãos e irmãs. E então, o sistema cristão se levantou contra eles e publicou contra eles toda sorte de mentiras e invenções, como se hereges eles fossem. E sabe, irmãos, lamentavelmente, nós sabemos muito pouco acerca desses santos irmãos, porque os seus escritos desapareceram nas chamas de toda a perseguição que eles enfrentaram. De modo que a maior parte do material que nós temos é o material dos seus inimigos. Aliás, nessa campanha contra eles, os inimigos chegaram a alterar o nome deles. Não mais cátaros, mas albigenses. Por que albigenses? Da cidade de Albi, no interior da França, lá na região. E o mais curioso é que Albi não tem nada a ver com os albigenses, porque nem houve um movimento forte na cidade. Tinha alguns, sim, alguns cátaros lá, mas não houve um movimento tão grande assim para denominá-los como albigenses. Mas ficou na história como albigenses porque os inimigos, o sistema cristão pensou assim: se nós chamarmos, corroborarmos, né, chamarmos eles também de cátaros ou de puros, isso terá o efeito contrário ao desejado, né? Porque nós estamos dizendo que eles são os puros e nós somos o que então? Os impuros? Sabe, irmãos, esse grupo representou uma tão grave ameaça ao domínio romanista, que por causa deles foi convocada uma cruzada, a chamada Cruzada Albigense, que durou 20 anos. E essa cruzada, irmãos, arrasou em 20 anos. Eles arrasaram
toda aquela próspera e rica região da França. E arrasaram com os irmãos. Os irmãos não se defenderam. Aliás, os nobres tomaram a frente e defenderam, lutaram contra os cruzados, defendendo os irmãos. Porque os irmãos nunca reagiram. Nunca reagiram. Isso, irmãos, esses cátaros são um dos grupos mais admiráveis de toda a história. Nunca reagiram. Porque eles simplesmente se entregaram. Foram as maiores vítimas. E foram justas as maiores vítimas porque nunca reagiram. Eles foram como cordeiros, sendo levados ao matadouro, exatamente como o seu Senhor. Aliás, os seus algozes reclamavam do modo corajoso e sem resistência como eles enfrentavam a morte. Ficavam indignados, porque eles não temiam a morte. Irmãos, mais uma coisa. Eles perturbaram tanto que houve um concílio convocado para resolver a questão albigense. E nesse concílio foi definido que seria proibida a posse e a leitura e o uso das Escrituras, bem como a tradução da Bíblia para qualquer idioma. Então você sabe que eles tinham a tradução da Bíblia, porque estudavam as Escrituras, liam as Escrituras, estudavam as Escrituras. Bom, terminada a cruzada, 1229, o bispo de Roma, não satisfeito, na sua sede de sangue dos santos, ele instaurou o primeiro tribunal da Inquisição da história. Você certamente já ouviu falar da Inquisição. A Inquisição foi criada por causa dos albigenses. Você já pensou, irmãos? Você tem uma cruzada, um concílio, e a Inquisição é criada para lidar com essa gente. E a Inquisição foi criada para pegar aqueles que haviam escapado da cruzada. Porque esses irmãos fugiram, e fugiram assim, irmãos, deixando tudo para trás. Agora guarde uma informação. Esses irmãos fogem do interior da França e vão para a parte oriental da Europa e vão se instalar justo numa região chamada região da Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. E ali ficaram. O que eles queriam, irmãos? Simplesmente uma igreja pura, com uma mensagem pura. O que eles pregaram foi o simples evangelho que nós temos assim, com tanta clareza, e que nós pregamos com tanta liberdade. Eles só queriam isso. Agora, pregar essas coisas, pregar que para que você chegue a Deus, você não precisa de nenhum papa, nenhum bispo, nenhum padre, nem igreja, nem nada. Você vai direto ao Pai através de Cristo. Isso foi revolucionário. E por isso foram perseguidos. Irmãos, essa mensagem foi extremamente perigosa. Extremamente. Na mesma época, nesse mesmo período, mesmo século XII, aqueles irmãos que foram até a região da França, que eu falei agora, que é nos cátaros, um grupo ficou no norte da Itália, lá no meio dos Alpes, num grande vale, na região de Piemonte, na Itália. Um grande vale. E esses irmãos, ali nessa região, formaram assembleias, irmãos, muito piedosas, pregando as mesmas coisas que pregaram aqueles irmãos cátaros. E encheram todo aquele vale da região de Piemonte com o Evangelho. Por causa disso, eles foram denominados como valdenses. Alguém disse que eles são, essa denominação foi dada por alguém na época, assim porque eles moravam nos vales, da região do Piemonte, onde pregaram o Evangelho. Há também a possibilidade deles terem sido chamados valdenses por causa de um rico comerciante francês chamado Pedro de Valdo, que se converteu aos 20 anos e se juntou aos irmãos, a esses irmãos que já estavam ali no norte da Itália. E agora, não sabemos exatamente a origem, né, do nome. Tem essas duas possibilidades. De todo modo, né, se Roma esteve por detrás de alguma coisa, você sabe que eles sempre vão usar essa denominação para denegrir os irmãos. É sempre assim. Agora, esses irmãos contam uma história a respeito deles mesmos. Que eles nunca se dobraram na história ao bispo de Roma. Nunca. E em seus escritos eles vão dizer assim: as nossas raízes estão nos dias apostólicos.
Nós nunca passamos por nenhuma federação de igrejas, por nenhum controle de algum bispo externo, muito menos por aquele homem que está sentado naquele suposto trono, supostamente de Pedro, em Roma. Nunca nos submetemos a ele. Bom, esse Pedro Valdo, ou Pedro de Valdo, pregou, se juntou aos irmãos e saiu pregando, como Saulo, quando logo que creu no Senhor, ele se juntou aos irmãos e começou a pregar. E também esse Pedro se juntou aos irmãos e começou a pregar por todos os lados. E aquele vale, irmãos, já tinha muitos crentes, muitos irmãos, muitas assembleias. Quando Pedro chegou, então aquilo ferveu. Muitas assembleias surgiram. Aliás, eles tinham um lema. O seu lema é assim: luz que brilha nas trevas. E você certamente já deve ter visto o seu símbolo, né? É um candeeiro com uma vela acesa. E aí essa frase ao redor: a luz que brilha nas trevas. Esse era o seu testemunho. É assim que eles se viram. E, amados, esse bom perfume, esse brilho deles, esse bom perfume de Cristo neles, chegou, claro, às portas de Roma. E eles logo foram taxados, porque, sabe, irmãos, as notícias custavam sair lá do meio daqueles vales, elas tinham que cruzar os Alpes para poder chegar até Roma. Então a notícia demorava para chegar. Quando chegou, irmãos, aquela região estava tomada de crentes. E esses irmãos viveram ali, em relativa paz, por quase 200 anos. Você já pensou, irmão? Quase 200 anos de paz, uma relativa paz, podemos dizer. Agora, no ano 1380, teve início uma grande perseguição, que foi movida pela Inquisição. E aí começa uma busca acirrada por hereges, por toda aquela região. Aliás, Roma toma desde o sul da França até aquela região no norte da Itália, cerca de 250 quilômetros, e começa uma caça aos hereges. E os irmãos estão lá imaginando que eles estão protegidos, e de fato estiveram por 200 anos protegidos lá no meio daquelas montanhas. E os seus perseguidores vêm no seu encalço. E era o inverno do ano de 1400. E eu quero contar esse quadro da história aqui porque é muito tocante. No inverno de 1400, os irmãos ficaram tranquilos. Não, agora é o inverno. Eles jamais chegarão aqui. Quando souberam as notícias, os exércitos papais estavam vindo contra eles. E descobriram os caminhos de como chegar até eles e marcharam contra eles. E esses irmãos tiveram que fugir das suas casas. A maioria deles fugiu para o alto das montanhas nevadas, com os seus perseguidores no seu encalço. Agora você imagina o quadro. Muitas mães carregavam seus bebês no colo e segurando as crianças menores pela mão, as que podiam andar. E essas mamães subiam aquelas montanhas com os maridos, os anciãos, todos eles. Irmãos, o frio e a fome foi dizimando muitos deles pelo caminho. Foram encontrados, irmãos. Depois, um tempo depois, foram encontrados ali naquela região cerca de 180 bebês abraçados às suas mães, congelados. Mulheres, crianças, idosos, jovens, todos pereceram. Não há um número exato desses que morreram na fuga. E tem um soneto escrito por John Milton. John Milton é um poeta inglês, aquele que escreveu Paraíso Perdido. E isso ele escreveu no século XVII. E esse soneto, de algum modo, eternizou aquela cena ali nas montanhas, nos Alpes do Piemonte. E ele escreveu assim, quero que os irmãos ouçam: vinga, ó Senhor, teus santos massacrados, cujos ossos jazem espalhados nas frias montanhas dos Alpes. Esses são os mesmos que guardaram a tua verdade pura desde os dias da antiguidade. Olha só o testemunho dele. Em tempos, quando nossos pais adoravam pedaços de madeira e pedra, eles estavam te servindo. Não te esqueça, Senhor, de registrar no teu livro os seus clamores, desses que eram tuas ovelhas e parte do teu antigo rebanho.
esses que foram assassinados por mãos sangrentas, mães que rolaram sobre as rochas com seus bebês. Seus lamentos ecoaram redobrados dos vales para os montes, enquanto elas mesmas partiam para o céu. O sangue dos martirizados e suas cinzas foram plantadas sobre todos os campos italianos, onde ainda impera o triplo tirano. Que essas sementes possam crescer e produzir a 100 por 1. Daqueles que, tendo aprendido o teu caminho, logo possam fugir da desgraçada Babilônia. Ele estava se referindo a Roma. E daqui em diante, irmãos, você tem, isso é o ano 1400, né? Você tem quase 200 anos de feroz perseguição. Pensem bem. Por 200 anos viveram em paz e quase 200 anos de perseguição. Os que conseguiram fugir, de fato, um grupo grande de irmãos se refugiou a cerca de 1.200 quilômetros dali, lá no sul, na região da Calábria, extremo sul da Itália. E ali naquela região, isolados, formaram de novo prósperas colônias e prósperas assembleias se formaram de valdenses. Viveram em tranquilidade por cerca de 150 anos na Calábria. Agora, irmãos, a tranquilidade é sempre uma armadilha para o povo de Deus, sempre. E a tranquilidade foi uma armadilha para eles. Porque então, com essa tranquilidade, a mornidão espiritual tomou conta de muitas assembleias. E aqui nós chegamos no século XVI. Aí você tem Calvino lá em Genebra, você tem Lutero lá em Wittenberg. E os irmãos, preocupados com a situação espiritual dos valdenses na Calábria, elegeram um dos pregadores que fosse até Genebra conversar com Calvino, pedir ajuda, para que ele mandasse obreiros, pregadores, para ajudar os irmãos que estavam ali na Calábria. E esse irmão se chamava Luís Pascal, e foi até lá. E chegando, conversou com Calvino, como que disse assim: nós já temos problemas demais aqui em Genebra. Mas esse irmão ouviu Calvino pregar. E os irmãos sabem que Calvino era um grande expositor bíblico. Abria os livros da Bíblia e pregava os livros da Bíblia. Grande expositor da Escritura. E Luís Pascal ficou impressionado com o que ele ouviu. E voltou sem ajuda, assim, alguém para ajudá-lo lá na Calábria, mas ele levou no seu coração tudo que ele ouviu. E o seu coração voltou em chamas, irmão. Quando ele chegou na Calábria, ele começou a fazer o que Calvino fez, pregar expositivamente a Bíblia. E então começou, abria o livro da Bíblia, pregava todo aquele livro, e expunha a palavra de Deus, expositivamente, claro, né? A palavra de Deus é aqueles irmãos. Irmãos, a palavra de Deus pregada expositivamente gerou um grande avivamento entre aqueles irmãos. E esse avivamento espiritual entre os valdenses foi o suficiente para acordar os irmãos, porque o velho dragão em Roma acordou. E então enviou tropas que cercaram aquela região da Calábria. E aqueles irmãos foram massacrados. A mesma coisa que acontecera lá no Piemonte, a mesma coisa que acontecera lá no sul da França, aconteceu aqui também. E mataram, queimaram, destruíram aqueles camponeses, suas lavouras. O pregador Luís Pascal foi conduzido a Roma e queimado vivo na presença do bispo de Roma, na época Pio IV. Isso porque esse homem maligno disse que queria deleitar os seus olhos com um herege em chamas. E assim esse irmão sofreu aí o martírio. Irmãos, os valdenses, eles demonstraram assim uma grande determinação e perseverança, porque não se renderam.
as ameaças, as perseguições, e essa sua perseverança não encontra paralelo na história. Foram os mais corajosos, os mais valentes. Para os irmãos terem uma ideia, as perseguições de um Estado contra os valdenses acabou oficialmente em 1848. Em 1848, o governo italiano reconheceu os valdenses como uma igreja legítima. E as perseguições cessaram. Lamentavelmente, quando as perseguições cessaram totalmente, se você for procurar hoje o testemunho do que há, o que resta dos valdenses, você ficará muito decepcionado. Muito decepcionado. Porque você encontrará só um sistema denominacional. Lamentavelmente. Quando a tranquilidade impera, irmãos, quando nós encontramos o nosso descanso aqui, irmãos, nós paramos de crescer, nós não avançamos mais. Agora você percebe por que o Senhor permite que nós enfrentemos tantas contrariedades, tantos conflitos? Porque a caminhada cristã é um combate, é uma batalha, é uma luta. Não é aqui o vosso lugar de descanso. Então nós sempre precisamos desconfiar. Será que as coisas não estão muito tranquilas entre nós? As coisas não estão muito em paz? Irmãos, quando tem muita paz, nós precisamos desconfiar que algo está errado. Porque a vida cristã é essa batalha contínua. Irmãos, nós não podemos estacionar em verdade nenhuma, em ponto nenhum. Nós temos que avançar. Graças a Deus pelo que recebemos, graças a Deus por aquilo que Ele nos dá, nós sempre tem que lembrar, nós precisamos avançar. Nós temos que seguir em frente. E eu quero falar mais um ponto aqui, irmãos, seguir um pouco adiante. Eu quero falar agora do movimento que é talvez o mais próximo de nós. E que vai desencadear algo. E a esses irmãos que vou falar agora, o Senhor também abriu uma porta. E por essa porta que o Senhor abriu a eles, nós todos aqui entramos. Então, esse movimento que quero falar agora é o movimento que o Senhor levantou e é por onde esse tem uma forte ligação conosco. Mas antes de falar deles, isso é o século XV. Eu preciso falar algo antes, né? De um grupo do século XIV que estava na Inglaterra. E preciso falar de um homem bem conhecido também dos irmãos, certamente os irmãos que já ouviram dele, chamado John Wycliffe. John Wycliffe era um erudito bíblico inglês, né, que resolveu levar a Bíblia toda a sério. Quer dizer, levar a Bíblia toda a sério? Como assim? Sim, porque as pessoas não levavam a Bíblia toda a sério. Ele levava algumas partes, né? Mas esse homem, ele resolveu levar toda a Bíblia a sério. E claro que enfrentou aquela ferrenha oposição do sistema eclesiástico dos seus dias. E esse irmão, ele não tinha, John Wycliffe não tinha noção do que ele estava fazendo. O Senhor não mostrou a ele. O Senhor também abriu uma porta para ele. E ele entrou por aquela porta sozinho. Sozinho, irmão. O que ele fez? Ele lendo a Bíblia, estudar a Bíblia, ele redescobriu a justificação pela fé, uma grande coisa, a grande verdade naqueles dias. E até hoje, né? A grande verdade. A salvação, a justificação unicamente pela fé em Cristo. Não satisfeito com isso, ele resolveu fazer uma tradução da Bíblia. Uma das primeiras traduções da Bíblia para a língua inglesa é a tradução de uma tradução, é a tradução da Vulgata Latina, que era a tradução latina das Escrituras, feita por Jerônimo, né? Mas ele traduziu aquela tradução para o inglês. E, irmãos, ele não tinha a mínima noção do que iria acontecer, do que ele estava fazendo. Alguns se juntaram a ele, ouviram a sua pregação, leram a sua tradução e ficaram tão empolgados. Aí o pessoal de fora apelidou eles de Lollardos, tá? Mas não é desses que eu vou falar. Isso aqui nós só estamos esbarrando na história desse irmão inglês aí, John Wycliffe, tá? Os Lollardos, né? Os louvadores, disseram seus inimigos. Por que será?
os louvadores. E aquilo se espalhou ali pela Inglaterra. Mas o nosso irmão Wycliffe morreu em paz, né? Subitamente, assim, foi embora. E os seus seguidores, entre aspas, passaram a pregar as coisas e anunciar as coisas que ele havia descoberto, né? E com a sua Bíblia, levando e fazendo cópias e distribuindo para o povo e falando ao povo. Até que um concílio, quando Roma descobriu o que estava acontecendo naquelas ilhas, aliás, essas ilhas britânicas sempre foram um problema para Roma, sempre. Isso não é a primeira vez. O John Wycliffe não foi o primeiro, sempre alguém se levantou naquelas ilhas contra Roma. Aquelas ilhas eram uma dor de cabeça para Roma, sempre. Mas as notícias chegaram até o continente europeu, chegaram a Roma e convocaram um concílio. O John Wycliffe já estava dormindo, já estava com o Senhor, já estava na glória. E eles fizeram um concílio, 1415, condenaram os seus escritos, aquela sua tradução foi banida, juntaram todos os exemplares que encontraram e queimaram numa fogueira. Os seus escritos, os seus livros, os seus comentários, tudo foi queimado. Não satisfeitos com isso, falaram, mas vamos deixar o John Wycliffe ileso. Foram lá e desenterraram os ossos do irmão. E queimaram os seus ossos, né? Foram exumados e queimados. E agora John Wycliffe queimado como herege em 1428, irmãos. Ou seja, uma excomunhão retroativa, né? E Satanás com isso pretendeu fechar essa porta, né? Encerrar com isso. Mas graças ao Senhor, essa porta foi aberta por Ele e ninguém a pode fechar. Então, secretamente, os seus escritos e a sua tradução da Bíblia chegaram ao continente europeu. E foram parar, mais precisamente naquela região, para onde foi um grupo de irmãos aí atrás, você lembra? Foram parar exatamente naquela região da velha Boêmia. Os seus escritos, os seus textos. O mesmo lugar, então, onde se refugiaram cátaros e valdenses e tal, foi parar naquele lugar. E ali, aqueles insatisfeitos com a escravidão de Roma, estavam ávidos por se livrarem dos tentáculos de Roma, né? E então o Senhor levanta um dos filhos daquela terra, que é devidamente moldado para ser usado pelo seu Senhor, para ser usado em suas mãos. Esse homem é Jan Hus. Jan Hus, com H. E esse homem, depois de estudar na Universidade de Praga, e estando na universidade, leu os escritos de Wycliffe. E ele ficou maravilhado. E leu a tradução de Wycliffe da Bíblia, ficou mais maravilhado ainda. E se tornou um clérigo no ano de 1400, e muito perturbado com a situação que ele via ao seu redor, e com os abusos de Roma, e com a baixa moral dos clérigos dos seus dias, tal, passou a pregar uma reforma da igreja baseado no que ele leu em Wycliffe. Ou seja, na Inglaterra, os escritos do Wycliffe tiveram pouco, assim, não tiveram tanta entrada, porque foram queimados. Agora, quando chegou na Boêmia, que os seus escritos se multiplicaram e influenciaram muito, e assim, provocaram uma pré-reforma, podemos dizer. O que eles queriam? Retornar aos princípios da vida espiritual, como descritos no Novo Testamento. Os nobres da região simpatizaram com ele, não pela fé dele, não pelo que ele pregava, mas porque eles queriam se livrar de Roma, é sempre assim. Os ricos queriam se livrar de Roma, de pagar os dízimos para Roma, é só isso que eles queriam. Eles não estavam muito interessados na fé, mas usaram esse irmão para ter um apoio, né? E, irmãos, toda a Boêmia foi abalada com os ensinamentos de Hus, com os seus ensinamentos bíblicos, com a sua pregação. E então, aquele concílio que queimara os ossos de Wycliffe estava acontecendo. E depois de inúmeros conflitos de Hus com o clero leal a Roma, irmãos, muitos conflitos. Aliás, Hus tinha uma mente muito poderosa, né? Um grande cérebro. E brigou muito. Brigou muito mesmo. E brigou tanto, irmãos, que o rei da Boêmia, que era seu simpatizante, foi obrigado a encaminhá-lo para o local do concílio que estava acontecendo na Alemanha. E
indo para o concílio, o rei falou para ele: pode ir tranquilo que você tem o meu salvo-conduto. Deu salvo-conduto a ele, ninguém vai tocar em você, você vai comparecer diante do concílio e só vai prestar os esclarecimentos e vai voltar. E ele foi, chegando lá, os bispos traíram o rei da Boêmia, encarceraram Rus e logo começaram um processo para declará-lo herege e logo sentenciá-lo à morte. E, irmãos, em 8 meses, isso durou 8 meses, no dia 6 de julho de 1415, esse servo do Senhor, humilhado publicamente, foi atado a uma estaca e foi queimado vivo aos olhos dos bispos daquele concílio e aos olhos da multidão lá na cidade de Constança, na Alemanha. Irmãos, aquele foi um espetáculo de horror. E então, antes de ser sufocado pela fumaça, os irmãos certamente já ouviram essa frase, ele profetizou algo. 1415. Ele disse assim: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de 100 anos, vocês se encontrarão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. O que acontece 100 anos depois? Lutero prega o cisne branco. Prega as 95 teses lá nas portas da capela de Wittenberg. 100 anos antes. Irmãos, esse fato, essa situação, não foi única, não foi somente ele que padeceu, um outro companheiro, cooperador seu, também foi queimado vivo. E isso gerou uma grande revolta dos boêmios contra Roma e contra o seu rei, a quem eles chamaram de traidor. E aí nessa revolta dos boêmios, irmãos, você tem uma mistura de anseios, porque você tem gente sincera que tem a fé em Cristo, e outros que eles querem se livrar de Roma. Só isso. Eles querem se livrar de um sistema. Irmãos, a mesma coisa acontece na nossa história hoje. Quantos vêm para as nossas assembleias, né? E dizem assim: eu não aguento mais aquele sistema denominacional, não aguento mais aquela situação, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Mas eles não viram a Cristo. Eles só sabem o que eles não querem. E então quando você começa a falar das demandas do Evangelho, o que acontece? Ah, mas eu achei que aqui era todo mundo livre. Que cada um podia fazer o que quer. Não é assim, irmão? É uma mistura de anseios. Tem os irmãos lá que querem de fato aquilo que havia no começo, que querem retornar para aquela espiritualidade, que querem a centralidade de Cristo, que querem retornar para isso. E tem outros que eles só não querem aquele controle. Eles não querem ninguém controlando a vida deles. É só isso. Eles não necessariamente querem a Cristo. E é exatamente o quadro que temos aqui. Então tem esse misto de anseios. Há um anseio político, porque eles querem romper totalmente com Roma, querem ser um reino separado, tal, e acabam por formar um poderoso partido político dentro da Boêmia. Esse partido é denominado de Partido Hussita. E assim são denominados como os seguidores de Jan Hus, os Hussitas, com H. Agora são um partido político, tem irmãos lá dentro, sim. E o que eles fazem? Eles começam a levar adiante uma reforma dentro da igreja, com baseados nos ensinos de Jan Hus. Irmãos, o problema aqui era o espírito com que eles fizeram isso. O problema era o coração deles. E esse coração deles, se o Senhor permitir, amanhã nós vamos continuar com isso. Esse coração deles os levou para muito longe do Senhor. E nós vamos perceber como facilmente nós podemos tomar um outro caminho. Um caminho mais fácil, um caminho muito lógico. E nos desviarmos do Senhor. Irmãos, como é fácil. Como é fácil abandonar toda a simplicidade. Como é fácil deixar o Senhor e não perceber, porque nós continuamos com o mesmo discurso, nós continuamos com as mesmas palavras. Irmãos, como é fácil um afastamento generalizado do Senhor. Nós devemos olhar para essas histórias e tremer.
Eu estava preparando essas coisas, irmãos, e eu terminei assim com um sentimento de que, Senhor, quem nós somos? Às vezes nós nos sentimos tão seguros. Às vezes nós achamos que de fato nós vamos conduzir, vamos chegar a tal e tal ponto. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? É muito fácil perder tudo. Muito fácil. O Senhor tenha compaixão de nós. Vamos orar. Senhor, quantas coisas nós aprendemos com Teus santos. Quantos avanços e quantas estagnações nós vemos também. Tem misericórdia de nós, Senhor. Lida conosco para que possamos avançar. Livra-nos, Senhor, de estacionarmos, de nos determos nas coisas que já temos, mas que possamos guardar essas coisas e possamos seguir adiante. Possamos prosseguir em direção à maturidade, em direção à plenitude de Cristo, até que todo o Teu propósito se cumpra. É o que nós te pedimos. Amém, Senhor.